Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Eu quero desejar para você um bom dia. Feliz Dia das Crianças. Hoje, Dia Nacional aí, Dia Nacional, Dia das Crianças, um feriado nacional, onde nós estamos lembrando aí do amor e cuidado com as nossas crianças. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui junto com a gente. Que bênção ter você aqui junto conosco nessa manhã, começando a manhã da melhor maneira, se fortalecendo em Deus, buscando o Senhor de todo o coração. E eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, fortalecerá a sua vida e agirá sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a presença de Deus venha sobre você nessa manhã, que você possa realmente se fortalecer na palavra, que você venha ouvir a voz do Espírito Santo. Que essa manhã seja uma manhã de bênçãos para você, para sua família, para sua casa. Que essa manhã seja uma manhã de entendimento da palavra. Que esse dia seja um dia abençoado para você e para sua família, em nome de Jesus. Quero desejar para você um bom dia. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia, ó. E hoje uma palavra do coração de Deus para você, para que venha te fortalecer, te abençoar. Nós queremos também declarar a paz de Deus sobre a sua casa. Eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua família. Quero declarar também e orar nesse momento, clamando por paz em Israel, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Dá um bom dia aqui nos comentários, colocando o nome da tua cidade. O que você acha? Dá um bom dia aqui, colocando o nome da sua cidade. E aí eu vou dar um bom dia para você já. Bom dia, Maria. Bom dia, Adriana. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Clair. Bom dia, Rosana. A Rosana está dizendo, hoje é aniversário do meu filho Davi. Que Deus abençoe o Davi. Bom dia, Cássio. Bom dia, Jackson. Bom dia, Namir. Bom dia, Adriele. Vai dando um bom dia aí, colocando o nome da sua cidade. Escreva a sua cidade. Vou colocar aqui, ó. Nós vamos ler a Bíblia. Escreva a sua cidade, ó. Vou fixar o comentário aqui para os próximos verem. Hoje nós vamos aproveitar que é Dia das Crianças. Nós vamos então falar um pouquinho, né, sobre as crianças. Olha aqui, a Raquel está dizendo, bom dia, pastor, estou desde as 3h45 acordado orando e adorando a Deus. Uau, glória a Deus, que benção. Deus está despertando intercessores. Deus está despertando intercessores. Isso tudo que a gente está vivendo atualmente é fruto de um avivamento. Deus está despertando, né, intercessores, está levantando pessoas em nome de Jesus. Aí, ó, você vai vendo também a participação do pessoal, de que lugares são. Vários lugares, várias cidades, né? Vários estados junto com a gente, com a graça de Deus. Então, enquanto a gente está se organizando aqui, nós vamos agora ler o texto bíblico. E antes de ler o texto bíblico, eu vou pedir para você que já está com a gente aqui de compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Compartilhe com 20, 30, 40, 50 pessoas. E nós vamos estudar a palavra agora em Mateus capítulo 19. Bom dia, dona Marlene. Bom dia, Norberta. Bom dia, dona Vera. Bom dia. Mateus 19, versículo 13 e 14. Mateus 19, 13 e 14 será o nosso texto bíblico agora nessa manhã. Nós vamos falar sobre crianças. Bom dia, Anderson. Bom dia. Bom dia, Sueli. Que bênção estar com vocês aqui nessa manhã. Amém. Vamos lá. Obrigado. A Suzane
já marcou para nós, vou colocar aqui o texto e aí vamos fazer a leitura. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Hoje é dia das crianças. E as crianças, elas são o nosso presente e elas são também o nosso futuro. As crianças competem aí a próxima geração e o que nós estamos ensinando a elas, né, elas levarão adiante. Essa passagem aqui é conhecida, tem nos evangelhos, todos os evangelhos têm essa passagem. Nós vemos Jesus, né, abençoando as crianças, os pais traziam as crianças para que Jesus abençoasse. E aí Jesus as abençoava, mas os discípulos se incomodaram com isso e repreendiam as pessoas que traziam as crianças para que não trouxesse mais. E Jesus então traz um ensinamento. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Então a igreja é o lugar da criança. A igreja é o lugar da criança. A criança, ela deve estar na igreja, é o lugar onde os pais devem levar as crianças. É onde você, como pai, precisa se envolver, se comprometer com um ministério da igreja que cuida das crianças, que ensina as crianças, que protege as crianças, para que essas crianças possam aprender da palavra, possam aprender sobre o reino de Deus, possam aprender a orar, possam aprender a buscar a Deus e possam servir o Senhor de coração também na casa do Senhor. Então as crianças, elas não devem ser negligenciadas. As crianças, elas devem ser cuidadas por nós. Né, a gente viu aí atrocidades desse grupo terrorista, né, que infelizmente, né, matou centenas de crianças de maneira brutal. Não quero nem falar sobre isso, porque é uma tristeza muito grande. Mas isso é o que nós não devemos permitir de jeito nenhum. Nós somos responsáveis por cuidar e proteger as crianças. E é por isso que nós precisamos se envolver com a educação da nossa cidade. Nós precisamos se envolver com o compromisso, o cuidado com as crianças, aí desde o conselho tutelar, desde movimentos sociais da cidade, educacional da cidade, principalmente com respeito à igreja. As famílias. Nós precisamos cuidar das famílias para que elas possam cuidar das crianças. E as crianças precisam viver e crescer num ambiente saudável. Infelizmente, né, essa geração que tem filhos pequenos agora é uma geração que já cresceu num ambiente de desestruturação familiar. Infelizmente. Né, e muitas coisas elas não sabem fazer. Essa geração que agora é pais de filhos pequenos, eles não sabem fazer, não sabem mesmo, não tem ideia. Né, infelizmente, por quê? Porque eles não foram ensinados sobre isso, precisam aprender. E o melhor lugar para você aprender é na igreja agora. É na igreja onde você aprende a ser pai, aprende a ser mãe, aprende a ser esposo, aprende a ser esposa. A violência contra a criança ela é muito grande. Nós temos um projeto, por exemplo, com o nosso livro, né, o livro da Márcia, Os Gatos de Valentina. É a história, né, que relata situações de abuso contra a criança, abuso sexual contra a criança. Coisas que são muito reais, comuns, acontecem em grande proporção ainda na nossa nação. Né? E nós entramos nas escolas e falamos sobre isso, despertamos o coração de pessoas, estamos fazendo aí a nossa parte diante disso. Alguns aqui também são parceiros, entram com a gente nesse projeto. E as crianças, né, elas não são os ratinhos de laboratório para a gente poder fazer testes com elas, não. As crianças, elas já são a nossa família, as crianças, elas já são um ser humano. Às vezes a gente chega a pensar,
às vezes na maneira de você perceber a sociedade, você olha a criança, parece que ela é um meio ser humano. Alguns, pelas atitudes que têm com as crianças, parece que olham para as crianças como se elas fossem meio ser humanos. E alguns no extremo hoje colocam essas crianças como o reizinho da casa, não dá direção, não dá segurança, não dá disciplina para elas. E aí elas vão crescendo nesse ambiente desestruturado. Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então hoje meu pedido para você, como pai, como mãe, como avô, como avó aqui hoje, é que você cuide das crianças. As crianças são mais importantes que o seu celular. As crianças são importantes, merecem seu tempo. Vai brincar com o seu filho, vai brincar com a sua filha, vai fazer uma atividade, leva lá na igreja, aquele ambiente de comunitário, façam as coisas juntos, se envolva com eles, né? Façam ações junto com eles, ensine eles a terem compaixão com o perdido, ensine eles a terem firmeza contra o pecado, ensine eles a serem apaixonados pela palavra de Deus. Leiam a Bíblia com eles, né? Deem Bíblias para eles, ensine eles a orar. E eu sei da dificuldade de muitos, porque muitos aqui vão dizer, eu não sei orar, eu não leio a Bíblia, eu não vou à igreja. E é difícil ensinar aquilo que a gente não faz. Mas a melhor maneira de você aprender a andar de bicicleta é andando. A melhor maneira de você aprender a servir é servindo. A melhor maneira de você aprender a amar é amando. A melhor maneira de você aprender a ser uma mãe e um pai é sendo uma mãe e um pai. Então você pode, junto com seu filho, então aprender a orar. Se você não tem essa intimidade com Deus, você pode aprender a orar, aprender a ler a Bíblia com Ele. Você também vai estar crescendo, você vai estar sendo abençoado, você vai estar sendo fortalecido, você vai estar recebendo do Senhor o que você precisa. Tem 2 textos interessantes que eu gostaria também de ler aqui com você. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Então as crianças, elas precisam, aguarde isso aqui, as crianças, elas precisam de uma família, as crianças, elas precisam da igreja e as crianças precisam do ambiente seguro para que elas possam crescer em segurança, um ambiente seguro e um ambiente saudável. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrua, algumas versões falam ensine, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ensine, uma versão mais conhecida diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velho ela não se desviará dele. Nós precisamos ensinar as crianças. Cadê os avós aqui? Eu sei que tem avós aqui. Cadê os avós? Você pode ajudar o seu filho, de repente, a ensinar a criança no caminho que deve andar. De repente você não conseguiu fazer isso com o seu filho, porventura você não conseguiu, ajude a fazer com o seu neto. Ajude a fazer com a sua neta. Comece a plantar a semente da palavra desde pequeno no coração. Aí tem avós aqui, né? Tem mães aqui, né? A Raquel mesmo que comentou lá no começo é uma mãe, né? Cadê as mães aí? Cadê os pais? Então ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Qual o caminho? Qual caminho ela deve andar? Ela deve andar nos caminhos do Senhor. É interessante que muitas crianças, elas tiveram a experiência dela com Deus na sua infância. Muitos adultos hoje tiveram a sua primeira experiência com Deus na sua infância. Muitas crianças, muitos adultos tiveram a sua primeira experiência com Deus na sua infância. Marcaram a vida delas na infância. Tiveram a conversão, inclusive, na infância.
E é muito importante que a gente ensine a palavra do Senhor, né, para a vida dos nossos filhos. Quero dar um exemplo, né? A gente faz uma leitura bíblica anual, a gente começou aí, você que está acompanhando com a gente, mesmo que você esteja atrasado, não para, continua. Eu acho interessante, a Márcia aqui faz esse papel na nossa casa, eu participo também em alguns momentos, mas é porque durante a rotina do dia, normalmente eu não estou aqui, mas a Márcia todos os dias faz a leitura bíblica com as crianças, é regra fazer a leitura bíblica, e não quer dizer que eles não gostam de fazer, eles amam fazer a leitura bíblica. E eles fazem a leitura bíblica junto com a Márcia, leem lá 3 capítulos da Bíblia junto, meus filhos têm 9 e 11 anos. Fazem a leitura da Bíblia juntos e ali eles compartilham algumas coisas. Eu fico pensando, né, então, com essa idade já está lendo a palavra, né, está aprendendo da palavra, estamos ensinando a respeitar a palavra, ensinando a ter o temor ao Senhor, porque isso tudo se ensina, meu querido. Isso tudo, o jeito que você trata a oração, a palavra, isso vai sendo contagiado no coração da criança. E mesmo se numa vida jovem, adulta, ela se desvia dos caminhos do Senhor, isso fica gravado no coração. É a garantia pela fé que ela voltará. Então você, de repente, não pode fazer isso com seus filhos pequenos. Você pode fazer com seus netos, se eles estão perto. Você pode incentivar, ou você que é um pai ou uma mãe, você pode fazer. Separa aí, ó, você vai gastar 10, 15 minutos. Separa um momento do seu dia, senta com seus filhos. Coloca isso como rotina. Isso aí é importante, tem que ser feito igual tomar banho. Tem que ser feito todo dia. E isso aqui, se não fizer, não tem outras coisas, é disciplina. E aí você vai estar plantando a semente do Evangelho. Você tem que ser intencional com a próxima geração. Cada um de vocês aqui, nós devemos ser intencionais com a próxima geração. Alguns que estão aqui e devidamente, né, estão aqui buscando resolver algum problema, alguma situação da vida. E isso não é ilegítimo. Você está aqui buscando resolver alguma situação, você está aí sofrendo uma enfermidade, uma situação que você ou de repente não está bem, está passando uma depressão, ou você está enfrentando uma situação na sua família, no seu casamento, enfim, N situações que fazem parte da nossa vida e todos nós passaremos ou passamos. Mas você está aqui hoje. E você precisa, quando você olha para uma próxima geração, você tira um pouquinho o foco da dor que você está sentindo, aquela dor vai começar a diminuir. Por quê? Porque você já não está mais focando nela com toda a sua garra e força. Você agora está pensando numa próxima geração, você está sendo intencional. Educar dá muito trabalho. Educar, ensinar, dá muito trabalho. Então hoje é dia de nós olharmos para as nossas crianças e decidirmos ensiná-las, estar no caminho do Senhor. E eu quero ler um último texto para você guardar aí no seu coração, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Diz assim: ensine-as, está falando de ensinar as crianças, tá? Ensine-as com persistência, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Está falando da palavra. Ensine a palavra com persistência a seus filhos. Converse sobre a palavra quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, é o seu papel gravar a palavra de Deus dentro do coração das crianças, dos seus filhos. Então, ensine com persistência. Você não precisa nem duvidar, né? O quanto nós precisamos de persistência
para poder ensinar as crianças. Persistência, paciência. Nós precisamos fazer. Não terceirize isso, não. Não terceirize a fé do seu filho para alguém. Você precisa contar com a igreja e levar os seus filhos à igreja. Você precisa. Não custa nada para você levar semanalmente ou nas atividades propostas aí os seus filhos à igreja. É negligência sua não levar. Eu já disse aqui na nossa igreja várias vezes, pais mesmo me falam isso. Pastor, meus filhos, eles choram querendo ir na igreja. E às vezes eu estou numa preguiça e eu não vou. Então, se você não colocar os seus filhos acima da tua preguiça, meu querido, você não vai conseguir ter êxito na tua educação. Então, às vezes tem crianças, tem que aproveitar esse momento e estar com eles na igreja, envolvê-los no ministério da igreja, deixar eles participarem, você também se envolver. O que custa você fazer isso? Quando você enfrenta um problema na juventude ou em algum momento da sua vida, você faz de tudo para resolver. Por que você não pode trabalhar um pouco antes isso aí? Por que você não pode adiantar um pouco isso aí? E começar na infância, plantando no coração. Que seja 2, 3 vezes na semana, sentar com seus filhos, fazer um suquinho ali, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler o livro tal da Bíblia, contar as histórias da Bíblia, ensinar. E aí eu tenho certeza que muitos aqui nem conhecem todas as histórias da Bíblia, nem conhecem, principalmente o Antigo Testamento, não conhecem as histórias. Então por que você não aproveita e aprende junto? Coloca uma música, ensina eles a cantar, coloca numa aula de instrumento, aprenda a cantar, daqui a pouco se envolve no ministério da igreja, começa a cantar na igreja. E assim por diante, envolva seus filhos, participe das atividades. Não custa nada para você faz tanto sacrifício às vezes para ganhar dinheiro, mas você faz tão pouco para investir no futuro do seu filho, ou acha que o futuro do seu filho é de fato aí o dinheiro que você tem na tua conta corrente. Você está enganado. O que você planta como uma semente com perseverança no coração, do seu filho, é isso que você vai colher no futuro. Então faça isso de todo o seu coração. E é lógico, não é papel da igreja educar seu filho, nem da escola, é papel seu educar seu filho. No entanto, a igreja colabora, ajuda, ensinando virtudes, ensinando a conviver ali, ensinando a palavra de Deus, sendo bênção, sendo inspiração. Que bonito ver as crianças passarem pela igreja e saberem que ali, entre aspas, na visão que eles conseguem entender, ali mora Jesus e ali é a casa do Senhor. É lógico, eles vão entender que a casa do Senhor é aqui, mas eles estão indo ali para ter aquele momento de espiritualidade, de fé, de busca. Você é o responsável. Então, avô, os pais não querem saber de levar, passa lá, então se responsabiliza em levar seus netos para a igreja. Avó, faça a mesma coisa. Discipula seus netos. Ensine a palavra. Quando a pessoa era do mundo, não se incomodava em comprar aí, sei lá quantos reais em caixinha de cerveja, em gastar com droga, gente que às vezes era drogado, gastava tudo que tinha. Hoje se incomoda às vezes em gastar um pouco para investir na fé dos seus filhos. Não faça isso, de maneira alguma. Porque você, de todo o coração, precisa servir os seus filhos. Hoje é dia das crianças, eu queria deixar essa lembrança para você. Como família 659, eu já estou perto de completar 40 anos já. Sei que não parece que tem bem mais, mas eu estou perto de completar 40 anos, meus filhos estão crescendo. Eu sei que aqui há pessoas que, com todo respeito, são pessoas que já são avós, avós, alguns talvez até bisavós, bisavós. Eu sei que talvez você gostaria até que o seu filho, que hoje é um pai, uma mãe, estivesse ouvindo essa mensagem. Então manda para ele, fala, filho, escute isso aqui, é importante. Então se você hoje tem uma vida mais ou menos na igreja, meu pedido para você, como que eu resolvo? O que eu faço, pastor, com essa palavra? Então dá um passo. Dá um passo e começa a ser firme na igreja, se posiciona, invista. O que você vai investir aí no seu transporte,
invista, isso é importante. Se comprometa, esteja junto, né? Se comprometa, esteja junto com a sua família. Hoje, daqui a pouquinho, né, a gente vai ter um café da manhã num bairro aqui com umas crianças, que a Márcia tem um grupo lá de crianças. Depois de tarde nós vamos ter um movimento aí, o Dia das Crianças, num outro bairro. Vai ser muito legal, vai ter lá bastante, a gente vai ter bastante criança. Então são coisas simples que você pode fazer, servir, investir, colocar a mão no bolso, investir aí na sua igreja, nas atividades que tem. E você ser um pai, uma mãe, segundo o coração de Deus. Pastor, não sou pai, não sou mãe, né? Sou um homem, uma mulher, não tive filhos. Então, espiritualmente, adote crianças e seja bênção na vida deles. E aí, de todo o coração, se comprometa. A igreja hoje, na minha opinião, é essa chave para ajudar você e sua família, tá bom? Para te ajudar. Tá aqui. Eu tô aqui na internet com você, mas eu não sou um pontinho no oceano, não. Eu sou um pastor, eu sou responsável por uma igreja, eu pastoreio uma igreja, uma cidade, algumas cidades, na verdade, e aqui você também tem sido pastoreado com a palavra, com todo o respeito. Você precisa se comprometer com a igreja. É a maneira de você cuidar das crianças, tá bom? As crianças são bênção. E vou te ensinar. Elas não são somente o futuro. Elas são presente. Nós temos aqui o costume de contar. Fazer uma contagem de cada culto, algumas atividades. Faz a contagem. Quantas pessoas tínhamos no culto? Eu não considero crianças metade de um adulto. Crianças são pessoas, são gente como todo mundo. Eu me lembro que naquela volta da pandemia, onde até poucas pessoas iam ao culto presencial ainda. Em alguns momentos que não podia, em alguns momentos, sabe, que as criançadas vinham na igreja e vários cultos, não é um não, vários, deram mais crianças do que adultos. Interessante isso. Muitos cultos deram mais crianças do que adultos. Então eu sou muito feliz de ter crianças na igreja. As crianças são a nossa alegria. Dá nervoso também, não vou romantizar aqui não. Dá nervoso, faz bagunça, corre. Tem hora que irrita o pai e a mãe. É assim mesmo, meu querido, mas vai crescendo no caminho do Senhor. Vai crescendo na igreja como referência, vai ensinando, os irmãos vão sendo testados na paciência e você também. Então é isso aí, tá bom? Eu não quero romantizar, não, aqui tem um anjinho, não, é uma criança, sobe na cadeira, às vezes tem alguns que é mais quietinho, tem um que é mais bagunceiro, né? É criança, então você tem que entender, é criança, você não está passando vergonha na igreja, não, é uma criança, está ensinando ela, né? E quem não tem paciência, que aprenda a ter paciência com as crianças. No nosso caso aqui, aproveitar que está feriado hoje, né? Vou ser mais um pouquinho. A gente tem muitas crianças, cidade pequena, tá? Isso dá para ser feito porque é uma cidade pequena. Tem muitas crianças que vêm na igreja sem os pais. Que vêm na igreja, isso me dói o coração porque o pai poderia vir, mas às vezes escolhe ficar tomando uma latinha de cerveja em casa. Poderia vir e estar na igreja. Mas graças a Deus essas crianças vêm sem os pais. Então não ficam soltos não, vêm sem os pais, mas estão ali com a gente. Está aprendendo da palavra, está sendo plantada a semente do evangelho no coração dessas crianças. Então você também que está aqui, você deve, não é que pode, deve, no ambiente da igreja, se você sabe que tem crianças que estão ali sem os pais, de repente espiritualmente ser esse pai, essa mãe, está ali atento. Às vezes percebe que você pode fazer alguma coisa, né? E ser uma bênção na vida das crianças. Então a igreja é o lugar da criança, né? E para essa criança que está dentro de você, feliz Dia das Crianças. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe as crianças da nossa nação. Que Deus abençoe cada criança que está nesse ambiente de guerra lá no Oriente Médio. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, as nossas escolas. Que o Senhor guarde e proteja as nossas escolas, né? Livre de todas as pessoas terroristas, mal intencionadas. Proteja as nossas crianças, os bebês.
né, os bebês que estão no ventre das mães, né, nós lutamos, oramos contra isso, contra o assassinato de bebês. Oramos pelas escolas, pela proteção das crianças, para que não tenha atentados. Né? Oramos, né, notícias como essas lá de Israel, né, desse ambiente de guerra, nos entristece demais. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Está aqui, né, entre poucos irmãos aqui hoje, eu quero dizer para você, faça a diferença na vida de uma criança. Hoje nos meus stories aí você vai acompanhar um pouquinho, vou colocar algumas coisas, não vai dar para colocar muito, mas vai acompanhar um pouquinho aí do Dia das Crianças. Vamos se divertir, quem sabe eu até pulo aí no pula-pula também hoje, brinco também, vou aproveitar o dia, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos louvar o Senhor? Quero orar por você também. Sei que você tem as suas dificuldades, as suas demandas, as situações da sua vida que você precisa de graça de Deus e o Senhor está conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada filho seu que está aqui, de cada pessoa que está aqui, pedindo a graça do Senhor sobre eles, pedindo ao Senhor que os sustente, que os abençoe, que os fortaleça, que derrame sobre eles a sua graça. Eu quero repreender agora toda a enfermidade. Eu quero repreender agora, Deus, em nome de Jesus, todo câncer, depressão, ansiedade. Eu quero repreender em nome de Jesus e declarar cura. Nós oramos pela paz em Israel, Senhor. Nós oramos, Pai amado, pelo cessar dessa guerra. Nós declaramos, Pai, um ambiente de paz naquele lugar. Senhor Deus, estende as suas mãos sobre aquelas nações, Senhor. Estende as suas mãos, Senhor Jesus. Traz da sua graça, Senhor Deus, sobre aquele lugar, Pai. Senhor Deus, que esse grupo terrorista venha cessar, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos as mãos do Senhor também, Senhor, nossas crianças nesse dia. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que as abençoe, as crianças da nossa nação. Abençoe as crianças, abençoe as escolas, abençoe as creches, Pai. Cuida das nossas crianças, Senhor. Seja o guarda das nossas crianças. Abençoe cada família que está aqui, Senhor. Cada pai, cada mãe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles agora, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Quem sabe aí um pai e uma mãe, uma boa pessoa para você compartilhar esse devocional de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.